Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast LeaderMed. E estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma especialista na parte de advocacia, doutora Tainá. Não é isso, doutora? Fala um pouquinho sobre você. Quem é a doutora Tainá? Gostaria de agradecer o convite. Eu fico muito feliz em estar aqui e poder ajudar e contribuir e também aprender, né? Porque a gente aprende todo dia um pouquinho mais. Então, um pouco mais sobre mim. Meu nome é Tainá Medeiros, sou advogada especialista no direito empresarial. O foco do meu escritório é na prevenção de processos trabalhistas. Então, eu trabalho todo o processo na raiz do problema. Esse é o foco do escritório, em fazer com que os empresários procurem um advogado antes de ter um problema. E sim, sinta que é um investimento e não um gasto. Que legal, que legal. E assim, nós vamos falar de um tema que é muito importante, é o mais comentado do nosso canal. Então, se você não assistiu o vídeo anterior sobre limbo previdenciário, volta lá para assistir, porque lá é exclusivamente uma visão minha como médico do trabalho. E agora nós temos aqui a doutora Tainá para trazer todo esse conhecimento que ela tem de forma simples e clara para ajudar você, empresário, gestor, a ter um melhor entendimento de como lidar com situações quando o INSS declara capacidade e aí vem a situação do médico do trabalho que pode dar inapto. Então, continue acompanhando, nos siga, curta, compartilha, manda as críticas e mande suas dúvidas para a gente. Vamos lá, vamos dar o início. Na sua visão, o que é o limbo previdenciário? O limbo previdenciário, o próprio nome já diz, né? Um limbo, uma lama onde o trabalhador se encontra. Por quê? Ele não sabe para onde correr. Porque o INSS considera ele capaz para exercer a função e o médico do trabalho, divergente disso, já considera inapto. Então fica aquela coisa divergente, ele fica exatamente não tendo para onde correr. E a pergunta que todo mundo faz: quem paga esse salário nesse período? Quem paga o período que ele fica parado é a empresa. A jurisprudência entende que é responsabilidade da empresa. Então, por isso que é importante a empresa não se omitir. A empresa auxiliar o funcionário durante esse período, inclusive até mesmo recorrendo da decisão. Ela tem legitimidade, né, de recorrer da decisão. Se ela realmente entender que ele não tem condições, ela tem que ter muitas provas para não ter uma ação trabalhista. Até porque, doutora, assim, no meu ponto de vista como médico do trabalho, o INSS declara capacidade de trabalhar. Não importa a função. Quem vai definir o que realmente o trabalhador vai fazer dentro da empresa é o médico do trabalho. É ele que conhece o chão de fábrica, como a gente diz. Então, que a própria legislação deixa claro que o médico do trabalho, no exame de retorno ao trabalho, ele deve sim fazer adequações e recomendações para que aquele trabalhador consiga desempenhar a função sem aumentar a sua lesão, o seu dano, algo do tipo. E até por isso, e seguindo principalmente a hierarquia de decisões, que é a hierarquia de decisões? Base da pirâmide, médico particular, acima do médico particular vem um médico do SUS, acima desses dois vem um médico do trabalho e superior a todos, lá na ponta da pirâmide, é o médico, o perito do INSS. Então entende-se que todas as outras decisões abaixo, ela tem que seguir a definição do perito do INSS. Então, quando o médico do trabalho vira e fala assim, não, foi capaz lá, mas eu estou dando inapto, o que acontece? Esse médico do trabalho está fechando as portas da empresa para aquele trabalhador. E daí acontece a lama, o limbo previdenciário. O limbo que o funcionário fica, né? Porque a empresa é leiga. A empresa não tem conhecimento técnico para isso. Então, a empresa recebe um atestado de saúde ocupacional, que é o famoso ASO, e está escrito inapto, a empresa não vai colocar para trabalhar. E daí vem a questão, quem paga? Quem paga, exatamente. Muitas empresas, elas têm que ter uma comunicação muito clara, né, com o médico do trabalho. Exatamente. Essa relação clara. Tem que ser próxima. Tem que ser próxima. Por quê? Porque o médico do trabalho, ele tem a capacidade para determinar se a pessoa está apta ou não. Mas, dependendo do que ele considera, vai prejudicar a empresa. Então, é importante ter essa comunicação. Que, tudo bem, não tem de forma nenhuma que ele volte a trabalhar. Mas,
fazer um laudo bem específico, bem elaborado, colocando os motivos, especificando ao máximo para que isso vire prova futura também. E assim, o que eu vejo na prática, muitos dos médicos acham que isso é responsabilidade unicamente da empresa. Gente, está totalmente errado. Quem está falando para a empresa que ele não pode trabalhar é você, médico do trabalho, que está dando inapto. Exatamente, isso pode até caracterizar uma ação judicial depois, né? Exatamente. Posterior. Então, se você entende que tecnicamente ele não possui capacidade laboral, faça um documento comprovando isso, porque além de você estar mostrando para a empresa que você está preocupado com a saúde daquele trabalhador, você também está se defendendo. Porque amanhã ou depois, tendo uma briga judicial, porque isso vai vir a judicializar, você tem documentos que te protegem como médico do trabalho a provar que a decisão do INSS em declarar aquele trabalhador como capaz estava errada. Corretíssimo. É importante ter provas bem fundamentadas. Tanto é uma segurança para todos, né? Uma segurança para a empresa, uma segurança para o segurado, uma segurança também para o médico, principalmente para o médico. Principalmente para o médico. Principalmente. E além de tudo, nós estamos lidando com pessoas, né? A gente tem que estar preocupado com a saúde do trabalhador. Ao mesmo tempo, é que eu sempre brinco, o papel do médico do trabalho é estar em cima do muro. A empresa está correta, nós estamos do lado da empresa. O trabalhador está correto, nós estamos do lado do trabalhador. No caso de retorno ao trabalho, em que possa vir a ocorrer um limbo previdenciário, cara, a gente tem que proteger todos os lados. Primeiro, a saúde do trabalhador, se realmente ele não tem condições, a gente tem que dar um documento que vai dar embasamento contra o INSS. Com relação à empresa, proteger a empresa para uma briga judicial futura, provar o porquê que ele não tinha condições de trabalhar, não naquela função, mas de trabalhar em si, e principalmente para você como médico do trabalho, porque se vier judicializar e a empresa jogar essa responsabilidade de que não pagou o salário dele por culpa sua, você tem documentos que te provem o porquê que você tomou essa decisão. Mas o que eu posso te falar, doutora, que na minha prática, isso é raríssimos os casos. Então, o que é mais comum acontecer? Apto, veio a comunicação de decisão da INSS, diz que ele está capaz do apto e entra em contato com a empresa, por isso que é importante ter essa relação muito sadia, para poder eu fazer as recomendações para que aquele trabalhador esteja, assim, com a empresa de portas abertas, possa exercer a sua atividade laboral e, principalmente, ter dinheiro para pagar a sua comida, a comida dos filhos, a luz, a água, porque isso é importante. E outra, até os seus próprios remédios. Porque se ele não recebe nem do INSS, nem da empresa, como que ele vai se tratar? Não vai se tratar, né? Esse é o ponto. E um ponto que o doutor comentou que é importantíssimo é que nos casos que não houver a possibilidade realmente do trabalhador voltar a trabalhar, é importante ter essa comunicação com o médico do trabalho, que eu sempre oriento, é que, tá bom, não tem como voltar a trabalhar, mas tem como readaptar ele em outra função? Então, existem vários tipos de aptidão. Aptidão inaptidão total e tem a parcial. Então, ou seja, se ele não consegue para aquela função, coloque ele em outra, mas não deixe ele desamparado. Por quê? Porque é essa omissão que gera processo trabalhista. Exatamente. Trazer isso um pouco para a prática, tá? Vamos imaginar um pedreiro que bate laje. Correto. Ele fez uma cirurgia de apendicectomia. Então, teve apendicite, teve que fazer aberta, teve que abrir, fazer o corte na barriga, ficou afastado 30 dias pelo INSS, que é tecnicamente aceitável. Mas, no nosso ponto de vista médico, uma cirurgia aberta dessa, a musculatura não vai fechar só em 30 dias. Ele precisa de um tempo a mais para recuperar a parte muscular. Então, a gente como médico do trabalho, o que tem que fazer no caso desse? Apto, recomendação, não pegar pesos acima de 10 quilos, não fazer atividades com agachamento, tudo que esteja relacionado a aumento de pressão intraabdominal, porque daí pode ter uma herniação, pode ter outros problemas relacionados. Agora, eu já vi casos do médico do trabalho, no caso desse, da inapto. Realmente, tinha algo que justificasse uma complicação, uma reabordagem, cara, mas o médico não escreveu nada no documento. O principal problema é esse, né? A preguiça.
a preguiça de não querer documentar muitas vezes, né? Então, por isso que é importante documentar tudo isso. Tá, não pode, mas tem que falar o porquê. Tudo tem um porquê. Então, tem que colocar o porquê e também tentar readaptar ele em outra função. Sempre existe outra função que é possível readaptar. Porque é muito melhor do que ter que pagar depois esses salários, né? Com juros, correção, danos morais, muitas vezes. A jurisprudência tem entendido que é um dano moral deixar o trabalhador sem auxílio durante esse período, e isso pode, né, ser alto, né? Um prejuízo muito alto para a empresa, que eu não recomendo ir por esse caminho. A gente teve um comentário esses dias no vídeo anterior sobre limbo previdenciário, em que o rapaz lá comentou: doutor, eu recebi a alta do INSS, o médico do trabalho deu apto para mim, com recomendações, e a empresa tem me deixado jogado no canto, dentro da empresa, sem fazer nada. Qual a sua orientação perante isso, para a empresa? Para a empresa, por isso que eu, assim, na minha consultoria eu gosto de fazer uma gestão de afastamentos. Por quê? Porque você vai verificar as pessoas que estão afastadas e vai fazer essa gestão, entendeu? Vai fazer esse acompanhamento. Então é importante ter essa gestão, porque você evita que tenha esse desentendimento, né? Essa omissão da empresa. Então, é uma das... mas nesse caso, ele voltou para a empresa. Ele está dentro da área laboral. Mas só que não botaram ele para fazer nada. Falaram assim para ele: fica sentadinho aqui, ocupa as suas 8 horas, bate o cartão na entrada, na saída e acabou. Você não precisa fazer nada. Daí não tem a função social, né, do trabalhador, porque ele foi contratado para exercer alguma função. Se for readaptar, tem que readaptar em outra função, mas tem que exercer uma função, né? Então, isso daria um dano moral? Daria, porque é como se fosse uma discriminação, né? Como se fosse uma discriminação. Que você... Uma ação punitiva. É uma ação punitiva. Ah, você voltou a trabalhar, mas você não consegue fazer aquela função, então eu vou deixar você quieta aí, porque é melhor você aqui do que você em casa. Então, é mais fácil, né? Mas pode ser dado como algo discriminatório. Porque daí pode virar até chacota dentro da empresa, né? Sim, porque fica lá, o fulano que só vem aqui bater cartão. Fica aqueles comentários, aquele disse-me-disse, né? Aquele, o folgado que só vem receber, só bater cartão. Né? O malandrão. É o malandrão que vem aqui só para receber o salário. Então, empresas e gestores não fazem isso. E até porque se coloque na posição desse trabalhador. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente só tem a nossa visão. Se coloque um pouquinho lá e vê se você gostaria de passar por isso. Né, doutora? Exatamente. É importante ter a função social, né? A gente passa a maior parte do dia trabalhando. Então, precisa ser um lugar harmônico, né? Não um lugar que vire motivo de chacota. Principalmente agora falando de fatores psicossociais. Principalmente com a NR1. Alterações da NR1, e que tudo isso vai ficar muito claro, né? São documentos que podem dar segurança à empresa, ao mesmo tempo pode voltar totalmente contra a empresa. Totalmente contra. Porque vão ser provas. Exato. Doutora, que ótimo ter você aqui, falar sobre esse tema. Esse tema realmente, gente, é muito complexo. Porque cada caso é um caso, a gente tem que ter muito embasamento técnico e, principalmente, segurança jurídica. Porque não pode ser uma decisão unicamente só do médico, principalmente em casos que for inapto. E lembrando o médico do trabalho, peça ajuda ao médico assistente. Você não é o médico do paciente. Então, se passou na tua cabeça em dar um apto, mande um relatório também para o médico assistente para poder gerar mais embasamento perante ao INSS. Isso vai ser mais segurança para você, mais segurança para o seu cliente como gestor, como empresário, mais segurança para o paciente. Então, ou seja, é o melhor caminho, tá? Então, doutora, o que você tem para finalizar sobre isso, como orientações para os gestores, para os empresários que estão nos escutando até agora? Empresários, é importante ter uma gestão muito boa, tanto com o RH, tanto também com o jurídico. Os dois precisam estar bem atrelados. Por quê? Porque no caso de um limbo previdenciário, você tem que ter provas, né? Provas é tudo, né? Ter provas, principalmente para uma eventual ação trabalhista. Então, é importante você dar esse auxílio para o funcionário durante todo esse período e respeitar a hierarquia. É que nem o Dr. João mencionou. Respeitar a hierarquia é importante. Pessoal,
foi maravilhoso o bate-papo aqui. Procuramos falar de uma forma muito simples e direta para que vocês entendam um pouquinho sobre esse tema que é muito complexo. Tem que ser, como eu falei anteriormente, cada caso é um caso, não tem como botar uma regra. E quero que vocês continuem nos acompanhando, curta, compartilha, manda para aqueles amigos que estão passando por uma situação dessa, para aquelas empresas que têm esse fator como um agravante importante dentro da sua gestão. E principalmente, mande para a gente também ideias de novos episódios, porque dessa forma a gente vai contribuir mais ainda para o crescimento empresarial. Até porque entendemos que as empresas, principalmente as pequenas e as médias, é o que move o Brasil. Então continue nos acompanhando.